Porque, assim, a loja era um barracão bem grande de multimarcas. E aí a gente foi conseguindo, a gente foi crescendo aos poucos a produção. A gente vendia muito na época long, aquelas long lines, sabe? E aí a gente começou a vender muito no atacado, começamos a crescer a nossa produção e tirar algumas marcas aos poucos. A gente foi tirando feminino, aí depois foi tirando algumas marcas que a gente já não combinava tanto com a marca. Primeira coisa que eu quero saber de vocês é o que vocês faziam antes de ter a marca. Legal. Bom, eu até brinco que eu nasci nesse ramo, né, de confecção. Meus pais, eles tiveram lojas em Campinas, na nossa cidade natal. Nasci praticamente ajudando meus pais na loja. Então, quando eu era criança mesmo, 10, 11 anos, eu já ia pra loja ajudar meus pais. E era engraçado que meu pai me colocava pra ser pacotador, pra ajudar uma vendedora, pra ajudar a organizar a loja. Então, assim, eu nunca me vi fora desse universo. Eu sempre tive nesse contexto, né? E é engraçado porque, assim, às vezes a gente olhando foto hoje em dia, né? Que isso aí nós estamos falando, eu tô com 42, estamos falando de um bom 32 anos atrás, né? Eu vejo minha mãe, às vezes, assim, com cigarro, que às vezes ela até aquela que podia fumar dentro de loja, aquelas coisas bizarras, né? Que a gente vê, nossa, que loucura que era. Mas a minha experiência sempre foi com comércio, com a loja. Aí, lá para os meus 17 anos, meu pai fabricava um produto que era tactel, calça de tactel. E eu comecei a ver algumas sobras de tecido de tactel. E eu comecei a falar para o meu pai, posso usar essa sobra de tecido para começar a confeccionar aí umas bermudas de surfwear? Eu sempre fui fã de surf, nunca fui surfista, até tentei, mas não foi minha praia, né? E aí, só que eu sempre me amarrei com as bermudas e tudo mais, e comecei com essa brincadeira. Comecei a confeccionar algumas bermudas de surfwear, já tinha patenteei um nome, que na época era Calangos, e ia vender para os meus amigos. Como eu estava na faculdade, acabado de entrar na faculdade de turismo, eu comecei a ir frequentar repúblicas. Então, tinha festinhas em república, eu ia com uma sacola, com a bolsa cheia de bermudas, e ali eu comecei a comercializar as bermudas da Calangos. E aí eu fui me amarrando, eu falei, pô, legal, foi dando certo. Aí eu fui aumentando produção. Aí eu comecei a não pegar mais retalho, comecei a comprar tecido, usar a mesa de corte, comecei a cortar, porque cortar eu sempre cortei, e comecei a terceirizar as bermudas. E o negócio foi pegando uma forma, Josué, que me surpreendeu. Eu falei, caramba, esse negócio é interessante, né? E aí eu fechei um ano surpreendente com dinheiro, coisa que na época era difícil, que a gente tinha que... Com dinheiro, com o pessoal querendo produto, eu falei, pô, é isso aí que eu quero. Só que aí falta a experiência, né? Que a gente, quando vai montar um negócio, a gente acha que tudo vai dar certo, né? A gente não pensa nada no errado, né? Então eu vou fazer mais, se eu faço 100, se eu fizer 200 eu vou dobrar, se eu fizer 500 vai melhorar, se eu fizer 1000... Aí eu peguei um barracão, costureira, 2 mesas de corte, só que tudo próprio, né? Foi tudo... E aí, de repente, cara, em um ano que eu acumulei um dinheiro legal para começar isso, em 3 meses eu já tava no banco, o dinheiro já tinha ido embora, Caraca. O negócio foi pô, do céu pro inferno, assim, rápido. Por quê? Porque faltou realmente aí uma questão de entendimento, que não é simplesmente fazer um produto e vender, já tinha encargos trabalhistas, tinha outras coisas, mas ok, fomos indo, fui conquistando, foi legal. Só que naquela época, a gente trabalhava, não é que nem hoje, né? Que você recebe cartão de crédito, cai na conta... Era cheque, cara. Eu vendia muito para outras lojas que davam cheque. E aí eu acumulei uma dívida gigantesca. Eu falei, pera, calma aí, vou voltar, não é isso que eu preciso, calma. Voltei, acertei as contas que tinha, graças a Deus. As pessoas me deram credibilidade, acertei todo o fornecedor e retornei para quê? Para a loja, comprar e vender. Que eu falei, pô, vou comprar e vender, que eu achava que era mais fácil. Compro, vendo, vai estar legal. E aí eu assumi uma loja que eu fiquei como multimarcas, que a gente revendia surfwear. E nisso apareceu, na época, um outro sócio que eu tinha, que aí ele
sempre ele era meu vendedor e ele falou assim, pô, vamos constituir uma marca. Eu falei assim, cara, não larga a mão de constituir marca, de fabricar, isso é furado, isso daí dá dor de cabeça, eu não quero isso, vamos comprar e vender, que tá legal. Aí a gente comprava multimarcas, né? Eu comprava as marcas grandes que tem aí no mercado. Só que aí ele começou a colocar na minha cabeça, não, vamos fazer. Fiz um teste, fizemos uma experiência. E aí o negócio começou a dar certo. Começou a mudar um pouco a minha cabeça. Oh, peraí, hoje se o cara quer o produto, ele paga. Hoje a forma de pagamentos mudou. Hoje tem o online. Naquela época não tinha online. Era um negócio que você tinha que correr, ir em porta em porta, fazer acontecer. E aí o negócio foi dando certo, foi legal. E aí constitui uma marca que é a Altribe, em 2015. E aí ele saiu de vendedor, se tornou sócio. Aí nós ficamos com a marca E aí eu entro na história. Aí o Lucas entra na história. Muito legal que o Lucas, nessa loja que eu tinha lá na cidade de Paulínia, né? O nome era Toque Toque. Era Toque Toque. O nome da loja. Era uma loja que já vinha o nome com meu pai, com a minha mãe, a gente assumiu, mudou para multimarcas de surfwear. E aí o Lucas, quando ele tinha uns 10 anos, 12 anos, ele era cliente. E aí ele sempre consumia os produtos lá de surf. Até que teve um aniversário dele, eu dei um bonezinho para ele de presente. E aí ele entra na história em 2015, né, Lucas? Quando nós... e aí nisso eu entrei, mas aí antes disso eu era estudante de engenharia civil. Fiz curso técnico de edificações e aí logo em sequência eu já entrei na faculdade de engenharia civil. E aí nisso eu conheço o antigo sócio, a gente é amigo, e aí ele me convidou para trabalhar lá de vendedor. Mas eu não tinha esse sonho de trabalhar com... Eu já fazia algumas fotos com 17 anos, tanto para a loja mesmo, como modelo. E aí fui lá trabalhar como vendedor, porque eu estudava só à noite na faculdade e eu queria ter um dinheiro para mim sair, enfim, fazer as minhas coisas. E aí entrei na marca em 2015 mesmo. 2015 como vendedor, isso. E aí entrei na marca e é engraçado que logo quando eu entrei com 17 anos... Eu, sem responsabilidade, né? Num sábado ainda, eu dei uma migué lá na loja e fui embora. Era 3 horas da tarde, fui embora para ir numa festa. Aí. Na segunda-feira, o Everton me chamou, ele ia me mandar embora. Ele falou comigo, ó, eu ia te mandar embora, mas eu vou te dar mais uma chance. E aí, desse dia em diante, cara, aí eu falei, não, cara, eu vou trabalhar aqui, E aí, a gente já tinha uma certa intimidade, porque eu tenho muito isso de energia, de conversar. A primeira conversa, já sentir a pessoa, saber se a pessoa é legal e tal. E aí, nisso, a gente foi trabalhando, fiquei com eles como vendedor nessa multimarca. Ainda era multimarcas, já tinha o nome Altribe, mas ainda vendia outras marcas, porque a gente não tinha o poder de produção, fazia algumas camisetas. E aí, fiquei lá por vendedor por muito tempo, tinha outras vendedoras, eu era o único homem, era todas mulheres, porque vendia feminino também. E aí foi o meu primeiro trabalho e tô até hoje. Aí eu tranquei a faculdade, no segundo ano, com 19 anos, tranquei a faculdade. Que aí eu falei, eu acho que eu vou me dedicar aqui, comecei a me interessar mais por esse mundo. Falei, eu acho que, enfim, se eu não construir algo aqui, eu vou aprender aqui e o futuro eu acho que dá para seguir em algum nesse caminho. Que lá atrás também, eu tô com 26, lá 19, faz um bom tempo. Eu não sabia como ia ser ainda o meu futuro. Gostava muito deles, falei, vou trabalhar aqui, vou dar o meu melhor e vamos ver o que vai dar. E aí, quando que saiu, a loja chegou a fechar, a multimarca fechou. E quando que virou só Altribe? Na verdade, ela virou, acho que para 2015, né? 2015 para 2016. Eu acho que ela demorou 1 ano e meio, 2 anos. Porque, assim, a loja era um barracão bem grande de multimarcas. E aí, a gente foi conseguindo... a gente foi crescendo, aos poucos, a produção. A gente vendia muito, na época, long. Aquelas long lines, sabe? E aí, a gente começou a vender muito no atacado. Começamos a crescer a nossa produção e tirar algumas marcas aos poucos. A gente foi tirando feminino, aí depois foi tirando algumas marcas que a gente já não combinava tanto com a marca, a fachada já era só da Altribe. E aí, nisso, a gente mudou para o mesmo prédio na parte de cima, que era um pouco menor. Até por conta do custo, né? Por questão de custo e tudo mais. Porque assim, a gente tava... Aí que acontece? A gente reformulou tudo, né? Então, até o nome, a gente falou, precisamos mudar, sair daquele nome antigo. E aí surgiu o nome da Altribe.
Aí nós mudamos até para um espaço menor, por questão de custos e tudo mais. E com isso, era eu, o Lucas e outros sócios, foi pegando força. O nome foi pegando força, foi pegando conhecimento dentro da cidade. Nosso custo estava enxugadinho, estava ótimo, coisa linda. A gente era em 3, fazia tudo. Fazia tudo. Foi uma experiência muito legal. Por quê? Porque a gente queria realmente viver disso. Então, a gente apostou realmente em produções, né? A gente sabe hoje a questão de produção. Então, a gente tinha que ter um custo reduzido, um custo enxuto, para realmente reinvestir tudo que estava entrando ali para a produção, demanda com a crescente da demanda. Então, a gente estava assim, nós não podemos deixar faltar para a produção. Então, quanto menos o custo a gente tiver, mais enxugadinho, a gente consegue levar isso. Mais margem de lucro, mais cresce. Legal. Você acabou de assistir mais um corte do Marcas Podcast. E para você assistir esse episódio completo, que tá incrível, vai lá no YouTube, busca por Marcas Podcast e já se inscreve.